Olá pessoal, aqui é o apóstolo Ivani Vieira, paz do Senhor Jesus. Estamos estudando os Salmos da Bíblia e hoje nós vamos estudar um Salmo de número 114, versículo de número 1. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estrangeira, Judá ficou sendo o santuário de Deus e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Deus está enfatizando aqui sobre o poder e a obra dele na época do Egito. Você já estudou o livro de Êxodo? Porque tem alguns salmos que, se você não ler o livro de Êxodo, você não vai entender os salmos. Você tem que compreender o que Deus fez com o povo de Israel na época do Egito. Nas maravilhas que Deus fez quando tirou o povo de Israel do Egito, abrindo o mar vermelho, fazendo chover pão do céu, brotar água de rocha, afogando todo o exército de Faraó. Nós temos que compreender. Então o salmista começa dizendo aqui que Judá ficou sendo o santuário de Deus, que o mar viu isso e fugiu. Ou seja, quando Deus abriu o mar vermelho, irmão, o mar, quando viu Deus, fugiu. É muito profundo isso, né? Isso é uma poesia aqui verdadeira, né? Então, quando o problema vê Deus, ele abre para nós passarmos. Está compreendendo esse mistério? Quando a doença do teu corpo vê Deus na sua vida, ela vai abrir passagem e a cura vai chegar. Quando a miséria vê Deus na sua vida, vai sumir e Deus vai entrar com a prosperidade. Irmão, muito profundo isso aqui. O mar viu isso e fugiu. O poder de Deus, todo mundo foge. Se Deus ficar nervoso com algo ou quiser operar algo, os montes se abalam, a terra treme, o mar foge, os bichos respeitam os animais e o ser humano tem que obedecer. Se não obedecer, Deus vai tratar. Irmãos, é muito legal servir a esse Deus que tem esse poder todo. Sabe por que muita gente não acredita nesse poder de Deus? Porque não lê Bíblia, porque não lê a palavra de Deus mais. As pessoas se acostumaram a ouvir mensagens, ouvir louvores, e receber profecias. Estão esquecendo que a palavra de Deus que traz a fé. O livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que aumentar a nossa fé pela leitura das Escrituras. Então, quando a gente começa a ler a Escritura, a gente começa a entender. Porque tem gente que me diz assim, até na minha igreja mesmo, as pessoas falam assim: eu estou lendo a Bíblia, mas não estou entendendo nada. Por que não está entendendo nada? Já pega logo o Salmo e abre e quer entender isso aqui. Como uma pessoa leiga vai entender esses versículos se ela não leu o Êxodo? A Bíblia se completa. Então, ainda que você não esteja entendendo, leia ela toda, depois leia de novo. Tem passagens que só fui entender na 5ª vez que eu li, na 10ª. Aí a gente começa a entender. Então, agora, se você ler um texto isolado, você vai ficar confuso mesmo. Então, começa a ler tudo para você entender e tenha um professor de Bíblia perto de você para você estar perguntando as coisas para ele. Ok? Versículo 5. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás. Olha aqui, é quase uma ironia aqui, né? Ô mar, qual foi o seu problema que você se abriu? E no Rio Jordão com Eliseu, com Josué, né? E o Rio Jordão abriu. Qual o seu problema, rio, né? Que coisa até engraçada aqui. E a gente fala: qual o seu problema, demônio, que não suportou o poder de Deus e teve que sair da minha vida? Você vai zombar também, entre aspas, né? Do seu inimigo, dos seus adversários, dos problemas, das macumbas, dos feitiços, daquilo que te oprime. Porque o nosso Deus, quando estiver forte na tua vida, todo o mal vai ter que cair por terra. Irmãos, quando estamos cheios do Espírito Santo, somos imbatíveis, somos indestrutíveis. O demônio não tem a menor chance contra nós. A Bíblia diz em Tiago 4,7: submetei-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! As pessoas querem resistir ao diabo, mas não estão se submetendo a Deus. Esse é o grande problema dos cristãos hoje em dia. Nós achamos que o diabo vai fugir de nós só porque o poder de Deus está conosco. Não, o poder de Deus está conosco, mas nós temos que nos submeter às palavras de Deus, às regras, às instruções e aos mandamentos. Uma pessoa, por exemplo, que gosta de falar mentira e vai expulsar o demônio pode dar a volta e pegar ele. A pessoa, por exemplo, que se prostitui, que rouba, que fala mal dos outros, está abrindo uma brecha para Satanás trabalhar. Então o mar vermelho não vai se abrir, o Rio Jordão não vai se abrir e ele não vai conseguir passar. E os inimigos que estão vindo atrás vão pegá-lo. Por quê? Porque ele não é uma pessoa reta com Deus. Ele diz uma coisa na igreja, mas em casa ele é outra, meus irmãos. Ele diz uma coisa na rua, mas no serviço ele é outra pessoa, meus irmãos.
Você está entendendo? Que eu gosto de enfatizar, né, irmão? Porque senão a pessoa pensa que eu estou pregando que só você aceitar Jesus que o diabo vai cair fora. Não vai nada. Além de aceitar Jesus, eu tenho que me submeter às suas ordens, às suas instruções. Moisés se submeteu a Deus. Embora o povo de Israel fosse um pouco rebelde, mas Moisés puxava aquele povo, incentivava o povo a obedecer. E por causa de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão para Josué. Os líderes também são muito importantes para que o povo venha receber vitória. Isso aí já é um outro mistério. Então nós temos que obedecer o Senhor. Versículo 6. E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros, ou seja, os montes, os outeiros, os pequenos montes, todos saltam e fogem à presença do nosso Deus. Problemas grandes e problemas pequenos, todos eles caem por terra. Lembra quando Golias caiu por terra diante de Davi? Golias era enorme, com quase 3 metros de altura. E Davi, um pequeno moço, ruivo, de boa aparência, sem experiências na luta, mas só que Deus estava com ele. E você é a mesma coisa. De repente você não tem muito estudo, você não tem muita sabedoria, você não tem muita beleza física, mas Deus está contigo. E se Deus está contigo, as coisas vão acontecer. E se Deus está contigo, os outeiros, os montes, os problemas, o Mar Vermelho, o Rio Jordão, vai ter que se abrir para você passar. Confia nesse Deus. Para de ficar olhando no espelho e vendo quem você é. Importa quem você é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus você é príncipe do Senhor, porque Ele é o rei e você é filho dele. Então você é príncipe, você é embaixador do reino de Deus. Começa a confessar quem você é pela palavra de Deus e você vai ver as coisas mudando, sua autoestima crescendo e as coisas dando certas. Versículo 7. Treme, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lagoa e o rochedo em manancial. Olha aí, muito legal. Treme, terra, na presença do Senhor. E todos realmente irão tremer na presença do nosso Deus, porque Ele converteu a rocha em lagoa. Uma rocha que não tinha nada, daqui a pouco começou a sair água. E cerca de 3 milhões de pessoas beberam da água. Tá vendo? Você está entendendo a profecia? Daquilo que é rocha na tua vida, que é dureza, que não sai nada dali, você já tentou e nada dá certo, Deus vai fazer brotar uma lagoa. E do rochedo em manancial, Deus vai frutificar. Deus está falando de prosperidade. Deus está falando de cura. Deus está falando de restauração. Deus está falando de crescimento espiritual. De repente o teu coração está como uma rocha. Como uma rocha. Você não consegue sentir a presença de Deus, não consegue ir na igreja, não consegue buscar, não consegue ler. Mas faz o que Deus quer, que Deus vai o quê? Ele vai quebrar essa rocha, Ele vai abrir e vai sair uma lagoa, vai sair um manancial de bênçãos. Ou seja, a tua vida espiritual vai frutificar. A tua vida financeira vai frutificar. A tua família vai frutificar. Que o nosso Deus é o Deus de promessa, mas é Deus de realização. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até o próximo Salmo, se Deus quiser.